Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, atualíssimo, importantíssimo, que é trocada pela inteligência artificial? É isso mesmo. Será que você pode ser, ou já foi, trocado ou trocada pela inteligência artificial? Vamos ver o que é isso daqui a pouquinho. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E aí? Atualmente, muitas pessoas se perguntam se serão substituídas pela inteligência artificial. Será que a inteligência artificial vai substituir o meu trabalho, a minha atividade? E essa não é uma pergunta tão boba, não. É uma pergunta que cada um de nós deve fazer sim, porque nós vamos ver tudo o que implica daqui a pouquinho. Já que a inteligência artificial trará uma série de informações que antes só um especialista poderia trazer. Então antes eram os especialistas que traziam essas informações mais específicas. Agora a inteligência artificial traz. E agora? As pessoas se perguntam se acontecerá o mesmo que ocorreu com a computação e com a robótica. Com a computação e com a robótica, vários trabalhos foram substituídos por computadores e robôs, né? Eu vou citar os exemplos, especialmente na indústria automobilística. Porque a computação e a robótica já substituíram várias pessoas na área operacional. Então, na área de produção, no chão de fábrica, por exemplo, Como exemplo atual, temos as montadoras de carro, que utilizam computadores e robôs para fazer grande parte da montagem dos carros. Então, dirigidos por computadores, os robôs fazem pintura, fazem parte da montagem. Claro, ainda tem pessoas também lá monitorando esses computadores, trabalhando também ainda na linha de montagem, coisas que os robôs não conseguem fazer. Com isso, houve uma grande redução de pessoas trabalhando no chão de fábrica das montadoras. Então, antes, quando Henry Ford fez a linha de montagem, que foi a grande revolução dele, peça por peça era colocada no carro por uma pessoa. Então, a pessoa ficava lá o dia inteiro montando o carro naquelas peças que ela era destinada a montar. Ok. Hoje não. Hoje, a maior parte da montagem é feita por máquinas, por robôs. E os computadores comandam esses robôs. Então, muitas pessoas, sim, foram mandadas embora. Eu vou dar outro exemplo. Nas agências bancárias, se você se lembra de alguns anos atrás, né, trazendo um outro exemplo, havia muitos funcionários nos caixas das agências bancárias e em outras áreas de trabalho nos bancos. Havia muitos, às vezes centenas de funcionários numa única agência, claro, uma agência grande, etc. Atualmente, a maior parte das agências bancárias são virtuais, por causa da informática, por causa da computação. E as poucas agências físicas que ainda restam, né, têm poucos funcionários ou colaboradores. Então, às vezes, você entra numa agência, você vê um funcionário aqui num caixa, um gerente, um segurança e uma outra pessoa a mais. Só isso, pessoal de limpeza, só isso. Então, a robótica e a computação substituiu todo aquele trabalho mais automático. Agora, será que o mesmo acontecerá com a inteligência artificial? Será que a inteligência artificial substituirá pessoas trabalhando?
Vamos ver isso na sequência. A resposta é sim. A resposta é sim. Mas vejamos como podemos manter as nossas atividades. Porque a inteligência artificial vai entrar numa lacuna de trabalhos técnicos, de especialistas, mas muito mais específica. Ela não vai ter criatividade, ela não vai ter uma série de capacidades que só o ser humano tem. E nisso que só o ser humano tem a capacidade é onde você vai continuar trabalhando. Se a informática, computação e robótica substituíram muitas pessoas do nível operacional, principalmente chão de fábrica, etc., a inteligência artificial substituirá muitas pessoas do nível técnico, os especialistas. Por quê? Porque a inteligência artificial, vamos entender o seguinte, é um conjunto de informações. Não é uma inteligência que funciona por si, tá? É um conjunto de informações. Mas um conjunto de informações tão gigantesco e de tantas áreas técnicas que, sim, você pergunta para a inteligência artificial como fazer isso, como fazer aquilo, ela responde, e no nível técnico bem avançado. Então, realmente, não precisaremos de determinadas informações do setor técnico, dos especialistas, mas precisaremos de outros trabalhos. Então, daqui para frente. Por quê? Porque a inteligência artificial traz um conjunto de informações que antes só o nível técnico ou os especialistas poderiam trazer. Então, antes você precisava de um especialista. Como é que faz isso? Como é que lida com tal situação? Como é que resolve tal problema? E para este tipo de problema mais técnico de ser resolvido, a empresa precisava do especialista, nós precisávamos consultar um especialista. Só que agora não mais, porque com a inteligência artificial teremos essas respostas. E agora? Mas as pessoas têm outras habilidades, isso que é importante. Então, se a pessoa só tem um conjunto de informações, então a inteligência artificial substitui. Mas nós temos outras habilidades humanas que não são apenas técnicas das especialidades. E aqueles que usarem estas habilidades não podem ser substituídos pela inteligência artificial. Então tem uma série de habilidades humanas que a inteligência artificial não substituirá. Então vamos entender, computador, robótica tirou muitos empregos e trabalhos mecânicos, de chão de fábrica, etc. Alguns técnicos também. Mas agora a inteligência artificial tirará muitos trabalhos técnicos, de especialistas, porque ela trará as respostas que os especialistas traziam, porque ela tem esse conjunto de informações em seu âmbito. Estas habilidades, então quais são as habilidades que nós temos que a inteligência artificial não tem? Então, comunicação. A inteligência artificial, evidentemente, é um conjunto de dados. Ela não se comunica adequadamente, né? Criatividade. Então, é um conjunto de dados do que foi feito até hoje. Mas André, eu ouvi dizer que a inteligência artificial, ela pergunta e aí você acrescenta novos dados. Sim, você acrescenta novos dados. Mas ela por si mesma não tem criatividade, ok? Liderança. Que liderança a inteligência artificial tem? Porque é um conjunto de dados, vamos lembrar disso. Mas André, eu vi aí na internet que ela já tem uma inteligência própria. Não tem inteligência própria. É um conjunto de dados que você investiga, ponto. Não é uma inteligência do tipo humana, própria, com vida própria. Não, isso não é, ok? Intuição. Então, liderança, intuição. Então, essa capacidade de intuirmos novas respostas, intuirmos soluções de problemas. Sentimentos, evidentemente.
A máquina não tem sentimento. Teve um filme de inteligência artificial que foi lançado um tempo atrás, que em inglês era She, em português foi traduzido como Ela. E é um homem que se apaixona por uma inteligência artificial e a inteligência artificial corresponde. Bom, essas coisas de filme. Mas não é uma verdade, não tem sentimento. É um conjunto de dados, é um conjunto gigantesco de informações. Não é um conjunto qualquer de informações, porque isso você tem no computador. Não, um conjunto gigantesco de informações. É isso. Não tem emoções. Então não sabe como lidar com emoções, com inteligência emocional. Não tem inovação. Ela pode aprender coisas novas? Pode, mas contanto que as pessoas tragam as novidades para ela, certo? Não tem discernimento. Então, discernimento é essa capacidade que temos em separar o certo do errado na definição mais simples. O melhor do pior e tudo mais. Então, discernimento é essa capacidade que muitos chamam em filosofia de capacidade crítica, né? Então, discernimento também não tem. Reflexão, então não vai refletir sobre alguma coisa, vai simplesmente apresentar os dados. Organização, não vai se organizar, alguém já a organizou. Iniciativa, evidentemente, não tem iniciativa própria, evidentemente. Não faz priorização, a não ser a priorização que já foi instalada nela. E não consegue fazer resolução de problemas complexos. Então faz a resolução dos problemas simples nas informações que foram dadas. Ponto. É isso. Um problema muito complexo, algo inusitado, inesperado, não consegue resolver. Então o ser humano tem tudo isso a mais e ainda outras capacidades que eu não mencionei que a inteligência artificial não tem. Então, por isso, nós, seres humanos, o que precisamos fazer? Nós precisamos utilizar a inteligência artificial a nosso favor. Então, a posição de equilíbrio que a gente deve ter é a seguinte: nem menosprezar, não, André, que bobagem, isso tudo é bobagem. Não faça isso. Quem menosprezou a computação, quem menosprezou a informática, quem trouxe, né, para a informática tudo isso, e quem menosprezou na época se arrependeu depois, porque a informática realmente revolucionou. Quem menosprezou a internet na época, é tão comum, né, as pessoas no passado dizerem: mas o que a internet pode fazer? Depois se arrependeu, porque a informática, a internet revolucionaram o mundo, transformaram completamente. E a inteligência artificial também vai trazer essa revolução. E eu diria, o Google, por exemplo, já trabalha há mais de 5 anos com inteligência artificial. É por isso que você, muitas vezes, tem uma dúvida, pergunta para o Google te responde. O que é isso, inteligência artificial? Darei um exemplo em uma área com relação à inteligência artificial e depois em outras áreas. Então vamos ver como podemos lidar com a inteligência artificial. Vamos começar numa área, depois vamos para outras. Falarei primeiro do professor. O professor já vive há algum tempo o chamado efeito Google. Eu vou descrever o que é esse efeito Google. Muito mais estudado nos Estados Unidos do que no Brasil, mas muito interessante. Acontece no mundo inteiro, né? Como eu já disse em outros programas de rádio, o Google já utiliza a inteligência artificial há mais de 5 anos. Eu calculo de 5 para 10 anos. Eu calculo, né? Pode ser até mais. E os professores já vêm sentindo o efeito Google há algum tempo. Então, de repente, o professor está dando aula, o aluno está lá distraído, não está prestando atenção na aula. E isso pode ser já o efeito Google. Vamos ver como.
O efeito Google é a atitude de alguns alunos de não prestarem atenção nas aulas, acreditando que as informações da aula estão no Google e que a qualquer momento eles acessarão essa informação. Então esse é o efeito Google. Então pensa assim, bom, está falando, mas depois, quando eu quiser, eu acesso o Google e pego essa informação. Então, olha que importante. Se o professor só está transmitindo, repetindo informações do Google, que estão presentes no Google, os alunos vão, no final das contas, refletir que é isso mesmo e qual vai ser o estímulo de prestar atenção na hora. Então eles pensam, pois eu estudo no Google e pego todas essas informações. E aí que nós temos que fazer algo diferente, né? Nós professores, né? Se as aulas do professor forem apenas cópias das informações disponíveis, ele ou ela sofrerão cada vez mais o efeito Google e suas aulas se tornarão cada vez menos interessantes, não motivadoras. Então as aulas ficarão assim chatas, porque a pessoa fala, mas eu já vi isso no Google ou daqui a pouco eu vejo. Primeiro para os alunos, então primeiro vai ter um reflexo nos alunos. Já sei isso ou daqui a pouco eu vou estudar. Só que na sequência para as instituições de ensino. Então pode entender, poxa, esse professor só repete as informações que estão no Google. Não sei se está me interessando mais. Eu quero um professor que vá um pouco além disso. E é aí que os professores precisam ir além disso. Portanto, o professor não deve ser apenas um transmissor das informações disponíveis. Ele deve, por exemplo, e aí eu vou falar vários pontos que ele deve fazer para que tenha sempre aulas interessantes, motivadoras, etc. Trazer as atualizações e inovações. Então, ao mesmo tempo que ele traz o assunto, ele traz a atualização. Olha, agora está assim, essa questão mudou, teve uma inovação aqui, então entendo dessa forma. Olha, por isso que vocês estão vendo notícia disso. Então, uma aula super atualizada, você não vai encontrar no Google. No Google você vai encontrar as informações mais clássicas, aquelas que estão aí disponíveis, mas super atualizadas não. Então, o professor precisa atualizar as suas aulas sempre. Antes, ele podia manter a mesma aula anos e anos e anos a fio. Agora não. Vai dar uma aula, tem que atualizar. Falar do que está além da caixinha, ou seja, além dessas informações fechadas do sistema. Então, o que é o sistema? Mesmo a inteligência artificial, uma caixinha de informações fechadas. Nós temos que ir além e mostrar o que não é falado, o que não é comentado pelo sistema. Então, esse professor que vai além, ele está trazendo um assunto interessante, porque ele vai além da caixinha. Trazer para os alunos sistemas abertos. Então, sistemas abertos são sistemas em que tem novas respostas, há novos estudos o tempo inteiro. Além dos sistemas fechados da caixinha. Então, sair da caixinha. Fazer aulas que desenvolvam a criatividade e a inovação. E outras habilidades, intuição, etc. Portanto, o professor precisa, em suas aulas, ir além da caixinha fechada do sistema, mesmo da inteligência artificial. É uma caixinha fechada com as informações até aqui. Não vai além disso. O mesmo precisa ser feito em outras áreas. Então, em outras áreas também precisa ir além da caixinha para não ficar uma mera repetição do que está no Google. Cada profissional precisa se aprofundar em sua área, em primeiro lugar. Mas ir além do sistema fechado e abrir espaço para inovação e criatividade. Então, precisa ir além da caixinha. Inovar, ter criatividade, isso é fundamental na atualidade.
Dessa forma, ao invés de serem substituídos pela inteligência artificial, como infelizmente muitos serão, e as empresas já estão fazendo isso. Não se engane, não, a empresa é boazinha. Não. A empresa pensa no lucro. Então, elas já estão fazendo isso. As grandes corporações internacionais já estão fazendo isso. Então, ao invés de sermos substituídos pela inteligência artificial, nós podemos usar a inteligência artificial como um instrumento de ajuda no nosso trabalho. Então, ao invés da inteligência artificial substituir meu trabalho, porque se tornou repetitivo, eu só repito a mesma aula, eu só repito a mesma técnica, não, eu vou além, mas utilizando a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho, de desenho, de exposições, uma série de coisas. Ou seja, a inteligência artificial pode ser utilizada em nosso dia a dia para obtermos melhores resultados em nosso trabalho e em outras atividades. Então é o seguinte, é o mesmo que aconteceu com a computação. Ah, a computação vai nos substituir. Não, não vai nos substituir. Claro que não. E muito pelo contrário, na medida que nós utilizamos a computação, nós vamos além dela. Então, substitui apenas as pessoas que ficaram em atividades repetitivas. Não substitui as pessoas que foram além. E com a inteligência artificial a mesma coisa. Nós não podemos permanecer dentro da caixinha, repetindo o que sabemos há muito tempo. Nós precisamos nos inovar, nós precisamos ressignificar, nós precisamos usar a todo custo a criatividade, precisamos nos reinventar, é uma boa palavra, mas eu diria renovar, renovar. E isso vai fazer com que a gente não seja substituído pela inteligência artificial. Eu espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.